aqui. Boa tarde a você, seguidor do Portal A Rede, que nos acompanha nas diversas plataformas digitais. Essa equipe se encontra aqui no Museu Campos Gerais, ao meu lado o professor Benhur, uma exposição de quadrinhos, ele vai explicar um pouco mais aí. Professor, maravilha, tudo bem? Como estão vocês aí? Estamos convidando vocês para participar aqui dessa exposição de quadrinhos Carolina em HQ. São 15 desenhos originais da história em quadrinhos Carolina. Então, o trabalho aqui do João Pinheiro, da Sirlene Barbosa. João Pinheiro e a Sirlene estão hoje para abertura, já vamos falar com o João. E esse daqui foi um projeto que foi selecionado no edital número 15 da Fundação Municipal de Cultura sobre expressões e manifestações da cultura afro-brasileira. Então, um trabalho muito interessante, vocês vão ver esses originais e logo ao lado dos originais vocês têm uma cópia digitalizada em maior contraste do desenho. Então, além da pessoa poder ver esse trabalho mais artesanal que é do artista mesmo, aquele trabalho que chega trabalhado dentro da editora e também que chega ao livro. Então, um trabalho fantástico, ele já foi premiado no Angoulême, esse livro, Festival Internacional de Quadrinhos, foi finalista do Jabuti, e o pessoal veio de São Paulo trocar uma ideia com a gente na véspera aqui do Dia da Consciência Negra, que é amanhã, 20 de novembro. E essa exposição, ela é uma estreia no Brasil, né? Porque ela só teve, acho que uma em Portugal, né? Justamente, ela é uma estreia no Brasil, uma estreia nacional, e além de ser uma estreia nacional, uma estreia desse espaço aqui, que é o Espaço Debré, que esse é um espaço que não tinha até então no museu, ele está sendo inaugurado com essa mostra, e quanto a Carolina em HQ, ela só teve em Portugal mesmo, hoje a gente vai fazer, além de a gente estar fazendo esse trabalho muito interessante aqui na cidade, estamos também subsidiando o próprio circuito cultural brasileiro para 2020, porque se completam 60 anos de Quarto de Despejo, esse grande livro da Carolina Maria de Jesus, falecida em 77. Ela, inclusive, entre algumas coincidências dessa vida, ela é inclusive livro, esse livro Quarto de Despejo, ele está entre as obras obrigatórias do vestibular da UEPG. E ao nosso lado aqui, né, professor? Um dos autores aqui, o João, ele vai falar um pouquinho também da história do livro. João, é um prazer estar conversando com o nosso seguidor do Portal A Rede. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui nesse espaço, né, inaugurando o Espaço Debré. Debré é um grande artista, um artista que eu admiro, então para mim é mais uma redobrada honra participar disso aqui. E aí a gente está trazendo a exposição desse livro, né, de alguns originais. São os mesmos originais que estiveram em Amador, em Portugal. Então os mesmos desenhos que estiveram lá, né, a gente trouxe para cá. E aí tem essa peculiaridade que o Benhur falou, que a gente pensou em mostrar o trabalho original, que foi feito tudo a lápis. Então para fazer quadrinhos é baixíssimo orçamento, lápis, papel e borracha já é o suficiente para você criar uma história em quadrinho, assim. É interessante que de repente artistas da região que estão querendo fazer quadrinhos, não sabem como, pode ter uma ideia também de como é o processo, assim. Do lado a gente colocou uma página já mais trabalhada graficamente, assim, no computador, né? Então aqui você tem do lado esquerdo, do nosso lado aqui, como tá? A direita, a minha direita tem o desenho a lápis, né? Como é feito o original. E aí eu escaneio essa página e depois no computador eu trabalho no contraste, né? Para ficar como se fosse um nanquim mesmo. A ideia de fazer a lápis foi porque a própria escritora Carolina trabalhava com lápis. Então, assim, ela criou todas as suas obras com material muito simples. Papel que ela catava na rua, cadernos, né? Ela pegava as folhas em branco que tinha no caderno e escrevia. E aí eu achei que seria uma boa, assim, funcionaria também trabalhar com o mínimo de recursos, sabe? Em outros trabalhos eu trabalho com digital, com outros materiais, mas nesse trabalho eu decidi fazer só lápis. João, eu queria que talvez nós aprofundássemos um pouquinho mais a história. Para quem não conhece a Carolina, né, as obras, eu queria que você explicasse um pouquinho mais. Tá. Carolina é uma mineira, né, de Sacramento, nasceu em 1914 e na década de 40 ela foi para São Paulo, né, saiu da cidade. Diz a lenda que ela foi a pé, então ela foi andando, conseguia trabalho numa casa de família, trabalhava um tempo, depois andava mais um pouco, até chegar em São Paulo. Lá em São Paulo ela foi morar ali na região do centro, Viaduto do Chá e tal. E aí, na década de 50, o prefeito da época havia uma visita, como aquelas visitas internacionais que vêm para a cidade, e aí o prefeito precisava limpar a cidade. Então ele contratou vários caminhões, ônibus e tal, pegou esse pessoal que estava no centro e colocou lá na favela do Canindé, que é onde fica o estádio da Portuguesa atualmente.
Por isso ela chama o livro de Quarto de Despejo, porque a favela, segundo a própria Carolina, é o quarto de despejo onde está aquelas coisas indesejáveis. Então o centro de São Paulo, onde tem o Teatro Municipal, né, aquelas ruas bonitas, iluminadas, é a sala de visita da cidade, segundo a própria Carolina. E a favela é o quarto de despejo, onde estão as coisas indesejáveis que não podem ser vistas, né? E aí ela escreveu esse livro, escreveu esse diário, tentou levar para várias publicações da época, jornais e tal. Ela escrevia poemas, escrevia contos, letras de música. O Benhur vai colocar algumas músicas dela hoje para a gente ouvir, vocês vão ter a oportunidade de ouvir a voz de Carolina, que é maravilhosa. Além das letras, ela cantando é incrível, assim. E aí, em 1958, finalmente um jornalista foi até a favela e aí encontrou uma negra, né, gritando com outros moradores e falando: olha, se vocês continuarem a fazer isso, brigando, né, eu vou colocar vocês no meu livro. E aí o jornalista, que é o Audálio Dantas, falou: pô, como assim? Que livro é esse? Você escreve um livro, uma favelada, uma negra, né? Escreve um livro? Que livro é esse? Aí ela falou: não, eu escrevo, eu tenho diários e tal, tenho poemas. Você quer ver? Quero. Ele levou ela até a favela e lá ela mostrou ali cerca de uns 10 cadernos para ele começou a ler aquilo e ele na hora pensou: pô, eu não posso mais escrever sobre a favela, porque essa mulher, ela escreve, ela mora na favela, ela tem uma capacidade de escrita, de criar imagens muito fortes, né? Então ele decidiu não publicar mais a matéria dele e sim pegar alguns trechos do próprio diário dela e publicar. Isso foi publicado em 58. A partir dali, as editoras, a Francisco Alves se interessou e o Audálio começou um trabalho de edição, de garimpo, de pegar os diários, selecionar trechos, né, para formatar o livro. E aí, o livro foi lançado em 1960, foi um sucesso estrondoso, assim, em um mês vendeu 100 mil exemplares. Desbancou, por exemplo, Jorge Amado na época, que era já um escritor famoso, estava lançando Gabriela Cravo e Canela na época, e ela vendeu mais do que Jorge Amado, assim, para vocês terem uma ideia. Quer dizer, ela é uma das maiores escritoras brasileiras, uma das mais vendidas, né? Já foi publicada em mais de 40 países, traduzidas para mais de 14 línguas, mas no Brasil ela é pouco conhecida. Então isso que foi o estopim para a gente, em 2014, quando seria o centenário dela, pensar em fazer uma história em quadrinho, contando um pouco, né? Contribuindo de alguma forma, da nossa forma, para essa mulher ser mais reconhecida, assim. Muito obrigado por dividir um pouco E aqui, professor, vamos dar um tour aqui então? Com certeza. Você vai explicando aqui o pessoal que vai vir aqui na terça-feira. Aqui tem algumas das cenas aqui que mostram o cenário da favela, né, em que ela morava. Inclusive, né, João, esse daqui é baseado em fotografia, esse trabalho que você fez lá no desenvolvimento, remontando a casa dela na favela do Canindé. Sim. Aqui tem uma cena, né, aqui... O livro também destaca muito trechos escritos, né, para mostrar esse lado da Carolina mesmo como autora o tempo todo. Então aqui, esse primeiro momento que está aqui na parede, onde essas questões da favela do Canindé. Então desde o cenário assim, de luta cotidiana dela, para conseguir água, para conseguir comida, o lixo no entorno, né, como disse ele, esse entorno social, esse despejo que era colocado. E claro, mas além desse problema também humano, tem aqui o cenário da bondade também, né? De alguma forma também tinha a solidariedade entre vizinhos, não era como em todo lugar, né? Também tinha esses momentos. E no trecho final da exposição, a gente destaca esse lado dela como leitora, né? Aqui ela lendo aqui no desenho do João Pinheiro, ela com um livro aqui do Vitor Hugo, Os Miseráveis, um jornal A Folha da Manhã, que também era do grupo em que o Audálio Dantas publicou, porque ele publicou pela Folha da Noite. E aqui o Audálio Dantas, que a gente comentou, esse jornalista, ele também ficou conhecido por lutar, protestar contra o assassinato do Vladimir Herzog no Doicode em São Paulo, mas aqui ele está na favela do Canindé conversando com a Carolina Maria de Jesus. Tem aqui até o trecho, né, falando: o diário é o que mais interessa ao repórter. A leitura de 2 ou 3 páginas já foi suficiente que ele reconhecesse a importância daquele depoimento. Seu diário tem uma força incrível, eu prometo que vamos publicá-lo em livro. E aqui o livro publicado dela e, claro, aqui o próprio desenho dela aqui escrevendo o tempo todo. Mas é claro que a gente está mostrando aqui para vocês, mas não é porque vocês estão vendo pela internet que vão ter noção do que é ver ao vivo, né? É
Realmente aqui a proporção, o senso, a iluminação do museu, o espaço está bem adequado aqui. Com certeza hoje é o melhor espaço de exposição da cidade e dos Campos Gerais. Então venham aqui, não perca a oportunidade e quem tiver tempo vai atrás do livro também do João Pedro. Também é um dos autores também desse Com trabalho, certeza. né? Quem tiver tempo, venha hoje, 19 horas aí. Exatamente. Venham, a gente vai estar esperando vocês aqui. Então, acesse a rede.if para mais informações. O pessoal aqui está esperando aqui vocês aqui com o maior carinho essa exposição. Cristiano Barbosa para o portal A Rede. Aconteceu, está na rede.